galerinha da EJA. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, galera. Professora Eva Vilma, hoje com a aulinha de História para vocês. Mais um conteúdo para a gente navegar nesse universo fascinante. E aí, as atividades, como estão? Respondam, enviem, galera. Não desanime. Não desanime. Vão lá, respondam, enviem para os professores. Acesse o portal Estudo em Casa Itabaianinha. Tem muitas ferramentas lá, tem várias aulas. Sempre venho dizendo a vocês. E lá está ótimo, está um paraíso. Um navegador ótimo, várias aulas. Não precisa ser porque vocês estão acompanhando o conteúdo, mas sempre tem uma fala, um conteúdo, um tema que chama atenção e é fonte de conhecimento. E vocês não perdem nada, só tem a lucrar. Só mais conhecimento sobre os estudos. Então, vão lá navegar neste paraíso. Eu preparei um material aqui sobre o tema O Governo de Dom Pedro I, né? A Proclamação da Independência, está lá no livro de vocês, na página 162, vocês têm a continuação, lá tem uma leitura aí, o que eu preparei é outra, mais em cima do tema, mais conhecimento, então acompanhe, é do material de vocês. Vou passar agora o material, compartilhar aqui com vocês para nós fazermos essa viagem. E aqui, né, a nossa capa de entrada, aprendizagem ao longo da vida. Isso é para todos nós. Certo, galera? Vamos aí viajar. A independência do Brasil, o primeiro reinado e o governo de Dom Pedro I. Vamos ver o que aconteceu nesse período aí, ver um tour, né, resumido, mas vamos fazer esse tour sobre esses períodos. A bibliografia aqui de Dom Pedro I, né, do Brasil, o quarto de Portugal. Nome completo, aí tem aqui, né, Pedro Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borton. É uma pessoa só com esse nome todo. Não se preocupe, não fiquem apavorados, mas todos nós sabemos, né, que Dom Pedro I tinha esse nome todo. E aqui ao lado tem também a bibliografia do pai dele, do Dom João. Em sexto, mãe Carlota Joaquina, data de nascimento 12 de outubro de 1798, a data de falecimento, dinastia de Bragança, cônjuge Maria Leopoldina de Áustria, herdeiros Dom Pedro II do Brasil e Dona Maria II de Portugal. O dia do fico, como foi, né? Vamos ver aí um pouquinho. No dia do fico ocorreu em 9 de janeiro de 1822. Esta data ficou conhecida por este nome, pois Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, não acatou as ordens das cortes portuguesas para que deixasse imediatamente o Brasil, retornando para Portugal. E aqui a fala dele. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga que ao povo que fico. Então, palavras ditas naquele momento do dia do fico, né, por Dom Pedro. Este fato histórico foi muito importante, pois fortaleceu a posição brasileira de buscar a independência, distanciando cada vez mais da influência portuguesa. Então, aí mais um pouquinho, né, como foi, que dia foi o dia do fico, que Dom Pedro ficou aqui de definitivo nas nossas terras brasileiras. As razões da independência. Após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que preparavam caminhos para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, determinou também que nenhuma lei de Portugal
seria colocada em vigor sem o contra e contras, ou seja, sem a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclava o povo à luta pela independência. Então, aí foi uma das razões, né, pelo o dia que ele disse que ficava e por que ele ficou. As razões da independência impedido pela circunstância, Dom Pedro pronunciou a famosa frase independência ou morte, rompendo os laços de união política com Portugal. Que aqui tem a cena, tem a pintura de como assim, foi mais ou menos realizado nesse dia. Estas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando este estava em viagem de Santos para São Paulo, próximo ao riacho do Ipiranga. Levantou a espada e gritou: independência ou morte. Este fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. Isso ainda se passou, né, mais de 2 meses para ele se tornar, mesmo ficar definitivo aqui no Brasil. Aqui temos as bandeiras do governo, bandeira do primeiro reinado do Brasil, essa verdinha aqui com esse brasão diferente. Após a proclamação da independência, Dom Pedro I buscou conseguir o reconhecimento internacional da emancipação política do Brasil. Pós-independência aqui, os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos, o México, essa bandeira aqui, e Portugal. Exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Sem este dinheiro, Dom Pedro recorreu a um empréstimo da Inglaterra. Aí já começou desde lá do começo, os empréstimos, as dívidas, né, de um país para o outro. A Constituição de 1824. Aqui tem a capa dela, como é, né, toda detalhada, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Lembre-se, veja com detalhe como está escrito o nome, né? Vamos ver. O imperador resolveu nomear um Conselho de Estado composto por 10 membros portugueses. Essa ação política sinalizava o predomínio da orientação absolutista e a aproximação do nosso governante junto aos portugueses. Dessa maneira, no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I, sem consultar nenhum outro poder, otorgou a primeira Constituição brasileira. Contraditoriamente, o texto constitucional obrigava características de orientação liberal e autoritária. O governo foi dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, através do poder moderador, exclusivamente exercido por Dom Pedro I. O rei poderia anular qualquer decisão tomada pelos outros poderes. As províncias não possuíam nenhum tipo de autonomia política, sendo o imperador responsável por nomear o presidente e o conselho geral de cada uma das províncias. As crises do governo. Aí aqui temos também, teve crise logo no começo, né? E ele passou por esses. Impulsivo e contraditório, logo abandonou as próprias ideias liberais. O fracasso militar na Guerra da Cisplatina em 1825 a 1827, os constantes atritos com a Assembleia,
O seu relacionamento extraconjugal com Domitila de Castro Canto e Melo, a quem fez viscondesa e depois marquesa de Santos, o constante declínio de seus prestígios, a crise provocada pela dissolução do gabinete. Isso aí um pouquinho foi, né, as crises que ele veio passando, e até recentemente reprisou uma novela que contou um pouco, né, dessa trajetória, e foi assim parecido com esses a nossa história mesmo que se passou. Teve assim, deu para quem assistiu ter uma noção de como foi mais ou menos aquela época. Crise política e econômica. Em 1826, Dom Pedro I instalou a primeira Assembleia Geral Brasileira, o Senado vitalício e a Câmara dos Deputados eletiva e temporária. Os deputados eleitos em 1824 eram, em sua maioria, abertamente hostis ou autoritarismo do imperador. O país atravessava a crise econômica e financeira. As lavouras tradicionais de exportação estavam de decadência, o açúcar, o algodão e o tabaco estavam perdendo mercado. Enquanto isso, cresciam as importações de manufaturados, principalmente ingleses, que levavam o país a gastar mais do que recebia com a exportação de seus produtos agrícolas. Para agravar a situação, o governo imperial precisou contrariar grandes empréstimos com bancos estrangeiros, sobretudo ingleses, a fim de financiar a Guerra da Sublastina e pagar as indenizações que devia a Portugal e à França. Em 1822, o Banco do Brasil foi à falência. Então, veja aí um pouquinho, né, dessa trajetória, que já vem desde o tempo, né, de Dom Pedro I, já vem essas histórias de empréstimo, de decadência, de mau uso do dinheiro. E é lá do comecinho da nossa história que já vem esses empréstimos e essas crises política e econômica. Sucessão em Portugal. Com a morte de Dom João VI, em 1826, Dom Pedro foi aclamado rei de Portugal, com o título de Dom Pedro, pressionado pelos políticos brasileiros que viam ressurgir a ameaça da recolonização de Dom Pedro. Abdicou do trono de Portugal em favor de sua filha de 7 anos, a princesa Maria da Glória, permitindo que se casasse com o seu irmão, Dom Miguel, representante das forças absolutistas portuguesas. E aí, mais uma trajetória, né, de Dom Pedro, que teve que assumir o seu lugar lá em Portugal com o falecimento do pai. E agora o nosso desafio. A independência do Brasil significou, de imediato, grandes mudanças para a sociedade brasileira daquela época. Por quê? Por que você acha que a independência naquela época foi de grandes mudanças? O porquê? O que é que você acha? O que é que desses nossos estudos para cá, você lendo, você viu cada pouquinho, qual é a sua opinião sobre isso tudo? Se fosse de outra maneira, né? Se tivesse levado outro rumo, como seria? Como você imagina? Dê aí sua resposta, sua opinião sobre, né, a nossa história. E agora, mensagem da semana. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, estude é uma bagagem, é um complemento? Não é um complemento. É um material riquíssimo que ninguém vai tirar de você.
é o estudo, então é seu. Certo, galera? Aí ao lado tem um link da atividade, respondam, enviem o professor de vocês, tire dúvida com eles. Está lá no material também de vocês, no livro, quem tem. E façam a atividade, uma boa semana a todos, se cuidem e até a próxima, se Deus permitir.